Avança com Alessio Rodrigues para atualizar você sobre a situação do deputado federal Glauber Braga. Ele que responde a um processo que pode cassar o seu mandato, está completando uma semana de greve de fome, Alessio. Ananias, na verdade hoje, no final da noite, já completam 8 dias, né? Está indo para o oitavo dia, né? Indo para o 8º dia que ele iniciou a greve de fome, em protesto aí contra a decisão do Conselho de Ética que decidiu ali pela cassação do mandato do deputado Glauber Braga. Inclusive já tem mobilizado aí várias pessoas, entre políticos, personalidades públicas, ministros inclusive do governo Lula estão também participando desse apoio durante esse protesto, essa greve de fome do deputado, que está sendo acompanhado, inclusive a imagem que aparece agora na tela da sua esposa, a também deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, também está participando. Magro já o deputado, né? Perdeu 4 quilos, Ananias, desde o início da greve de fome. Ele que está se mantendo apenas com água e soro. Ele está tendo, inclusive, acompanhamento, a atualização de hoje, acompanhamento médico 2 vezes por dia, para fazer avaliações ali de rotina mesmo, para saber como está a situação de saúde do deputado. E hoje pela manhã teve uma declaração de um deputado do União Brasil, Ananias, que dá muita razão. Às vezes as pessoas não entendem o porquê dessa manifestação do Glauber em forma de protesto e greve de fome. Mas o grave desse cerne é justamente pelo posicionamento político do Glauber. Não foi tanto por conta daquele chute no membro do MBL. A gente já viu, inclusive, casos até mais graves que não levaram a situações extremas, como cassação, como é o caso agora do Glauber. Mas esse deputado hoje pela manhã do União Brasil disse o seguinte, que essa decisão do Conselho de Ética pela cassação se deu muito mais pela posição firme do Glauber contra, por exemplo, o ex-presidente da casa, o deputado Arthur Lira, chamando inclusive ele de ladrão em uma sessão, do que pelo ato lá contra o membro do MBL. Então, assim, é uma decisão muito mais política do que ética. Começou no Conselho de Ética, mas nada tem a ver com a ética daquele caso isolado, específico do deputado contra o membro ali de um grupo político, porque o MBL hoje é um grupo político. Então, assim, essa manifestação dele é mais contra ser um ato político do que propriamente dito ético, como deveria ser o cerne ali da comissão. Você está vendo aí nas imagens exatamente pelo que o deputado Glauber Braga está sendo acusado, correndo risco, em iminência perda de mandato. Está sendo uma desculpa, né? E nunca um deputado federal foi cassado por uma agressão desse tipo aí. Uma agressão errada, sim. Ele perdeu a razão, perdeu. Mas cassação de mandato nunca aconteceu na história da Câmara dos Deputados uma cassação. O que nos leva a crer que tem mais coisa por trás disso. O Alessio já começou a desvendar para a gente. E quem nos esclarece ainda mais é você, José Osmando. O Ananias, é realmente política essa decisão. O relator não ouviu ninguém, o relator apenas ficou esperando o mote para poder fundamentar o seu relatório, que não tem fundamentação legal nenhuma, e está muito claro que houve um atendimento a um pedido, uma exigência para que o Glauber fosse cassado. O Glauber levantou uma questão gravíssima, que é a questão das emendas parlamentares, das emendas PIX, sobretudo, que estão sob a desconfiança nacional, que estão sob investigação do Supremo Tribunal Federal, que estão nas mãos do ministro Flávio Dino, com a suspensão de 4,2 bilhões de reais de emendas que foram destinadas de maneira obscura e irregular, sem se saber quem indicava e sem se saber em que seria aplicada. Então, essas denúncias, eu vi uma lista que o Glauber, no dia da sessão do Comitê de Ética, apresentou, com nomes de parlamentares, e não vi nenhuma reação, nenhuma manifestação, nenhuma ida desses parlamentares citados pelo Glauber à Justiça para que o Glauber provasse que estava errado. Então, é realmente uma decisão política. Eu tenho esperança de que essa condenação não se consolidará, que esse mandato não será extinto, que o Brasil não merece esse retrocesso absurdo que se quer tomar com a cassação do Glauber por defender a moralidade dentro do Congresso Nacional.
As imagens, muita solidariedade do deputado, a presença da ministra Gleisi Hoffmann, o deputado Lindenberg Farias, vários outros nomes, a própria esposa e também deputada Sâmia Bonfim, vários registros como parlamentar, ele de fato já bastante debilitado, 8 dias não é brincadeira, mas é a forma como ele encontrou de reagir e talvez, Kátia, pagará um preço muito alto, está correndo esse risco de ter que pagar um preço muito alto, de perder o mandato pela sua postura combativa. Como é difícil você ser combativo nesse país, Kátia? Aí está muito claro que está se aplicando 2 pesos e 2 medidas, né? Outros deputados em outras situações até piores, né? De violência contra os pares, de violência ali dentro das comissões, em que houve o pedido de instalação de processo na comissão de ética e sequer os processos foram instalados. Quanto mais correr, como correu o do deputado e ter o desfecho que teve o do deputado. Essa questão de que há 2 pesos e 2 medidas sendo aplicada aí, ela está muito clara para a população. É um golpe também, né, contra o posicionamento da esquerda. O Glauber, ele vem aí com esse posicionamento já de antes aí de outros presidentes na Câmara. E aí o que está acontecendo, a gente percebe, é que o momento certo chegou, né, para a extrema-direita, para a direita, e estão punindo o deputado. O que a gente vai ver no futuro, e podem guardar aí, é outros momentos em que o mesmo rigor terá que ser aplicado e não será aplicado, porque a questão é, Glauber, ele é meio que por fora do corporativismo que acontece dentro da Câmara. Muito bem, é a história sendo feita. Já já a gente traz detalhes do desfecho. Não deve demorar a situação do deputado federal Glauber Braga na Câmara. Olha, a gente já avança.